Deus quer te dar uma mudança de mente. Quando você tem relacionamento com Cristo, você muda a sua mente. E quando muda a sua mente, naturalmente, todas as escolhas que você fizer estarão alinhadas com a vontade de Deus, porque a sua mente está de acordo com a vontade de Deus. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopa de Pedras, o canal que atribula aqueles que estão confortados e conforta os atribulados. É isso? É assim o ditado? Então, hoje a gente está aqui para falar sobre um tema, no nosso último programa, que já faz um bom tempo, só que a gente tem uma memória muito boa, e o Cleiton, ele é o nosso produtor, então ele não deixa a gente esquecer aquilo que a gente falou. A gente prometeu no final do último programa que a gente ia falar hoje sobre como ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, o que é ouvir a voz de Deus? O que a gente entende quando a gente fala assim, eu quero aprender a ouvir a voz de Deus na minha vida? Qual é a nossa intenção? Não errar. Ele fala o caminho e a gente ouve aquele caminho para a esquerda e ele fala para a esquerda, a gente vai para a esquerda e não vai dar errado. Se for para a direita, vai dar errado. Ou seja, é minimizar os erros. Seria isso? É quando eu estou em dúvida qual caminho a seguir e eu quero que Deus me revele de alguma forma, eu quero ouvir que Deus me mostre o que fazer diretamente. Às vezes de coisas bem específicas, né? Tipo assim, eu devo namorar fulano de tal ou não, eu devo me casar com essa pessoa ou não, e às vezes a gente pede uma coisa muito específica mesmo, né? Será que E eu a gente saio fica esperando hoje a de voz casa? de Deus ali. Fica esperando a resposta, né? Eu conheço a menina que, uma irmã, né, que ela falou assim para Deus, Senhor, se fulano entrar com a camisa azul hoje no refeitório, então é sinal de que o Senhor quer que eu me case com ele. E entrou mesmo, então juntos aí. Caramba! Olha só aí, ó. O que é Gente, não faça coincidência, isso não em faz, casa, né? pelo amor de Deus. Mas tem uns casos assim, da pessoa que pega a Bíblia e abre como se fosse um baralho de tarô, assim, né? Abre para ver se tem alguma instrução. Aí abre, coloca o dedo num verso e fala, isso aqui é o que Deus quer que eu faça. Aí eu vi uma história, que eu não sei se é inventado ou não, de alguém que fez isso, que queria um rumo para a vida, qual é o plano de Deus para minha vida. Aí ele abriu bem na parte, vocês sabem isso aí, abriu bem naquela parte que fala sobre Judas, né? Que ele saindo enforcou-se, negócio assim, entendeu? E aí, tá aí o recado de Deus para sua vida, né? Saia e enforque-se. Então, assim, é meio perigoso fazer isso aí. Às vezes dá certo, pode ser coincidência, pode ser que Deus realmente tenha agido. Não sei se é o mais indicado. A gente quer informações diretas. Não seria legal se Deus fizesse isso? Tipo, todo dia. Vai por la direita, faz isso, pega isso, escolhe isso, faz aquele curso. Mas Deus não fazia isso antigamente com algumas pessoas? Tipo, Deus não falava de forma audível para algumas pessoas? Eu penso o seguinte, a gente quer ouvir a voz de Deus porque nós somos muito inseguros e a vida é feita de escolhas, né? Então, todo dia você faz escolhas. Escolhas que são menos importantes, escolhas mais importantes, e a gente tem muito medo do desfecho dessas escolhas. Então, a gente quer ouvir a voz de Deus justamente porque a gente quer fazer aquilo, como vocês falaram, né? Aquilo que é certo. Eu quero que no futuro as coisas deem certo para mim, e aí, será que eu mudo para tal cidade ou não? Será que eu me relaciono com essa pessoa ou não? Será que eu faço esse curso na faculdade ou não? E para essas coisas específicas, que são coisas que são dilemas na nossa vida, né, que a gente espera uma resposta, a gente procura a voz de Deus dessa forma. Então a gente espera que Deus dê um sinal para a gente, que Ele mande um sonho, que aconteça alguma coisa que a gente olha e fala, caramba, isso que aconteceu aqui, é um sinal de que Deus quer que eu faça esse curso na faculdade, né? Então a gente tem essa intenção como se Deus fosse o Google, né? A gente coloca uma pergunta ali e Ele indica para a gente qual é a resposta, qual é a solução. E o Guilherme falou agora há pouco que parece que no passado algumas pessoas tinham esse tipo de relacionamento com Deus. Mas não é bem assim. Porque quando você pega na Bíblia as pessoas que realmente tinham esse diálogo mais aberto com Deus, não eram pessoas que simplesmente faziam perguntas para Deus e Deus respondia. Eram pessoas que tinham um tipo de intimidade maior, né? Intimidade e liderança também, porque Deus falava com aquela pessoa para aquela pessoa poder disseminar entre os seus liderados. Ou acontecia também pessoas simples e comuns que não eram líderes de grandes pessoas, de nações, também ouvirem a voz de Deus. Tinha também casos. Mas o que determina? É o nível de comunhão que a pessoa tem com Deus? Muita gente usa a experiência, né, nesses pontos específicos de questionar coisas específicas, a experiência relatada na Bíblia de Gideão, né, que fez o teste lá e tal. Olha, então, se respondeu o Gideão, né, por que ele não vai me responder? Não preciso necessariamente pôr um algodão ali, né, para ver se vai molhar no orvalho e tal.
mas eu faço o meu teste de outra forma, né? Da camisa azul, como o Gabriel falou, ou em outro aspecto. Mas aí vem a questão, né, que o Guilherme colocou. Será que Gideão foi respondido porque ele tinha uma comunhão real com Deus, ou ele estava em posição de liderança e eu não estou em posição de liderança, então ele não vai me responder dessa forma? Acho que aí é o ponto que a gente deveria questionar. Então, como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Hein, Gabriel, que você está quietinho, você deve estar ouvindo alguma coisa aí, né? Estou tentando carregar aqui, ó. Pronto, agora sim. Deus se comunica com todo mundo e através de muitas coisas, né? Tipo, Deus não fala só com a Bíblia. Deus fala através da natureza, das circunstâncias, enfim. Muitas formas que Deus tem para falar e Deus fala com todo mundo. Então, acredito que a questão da comunicação está justamente em quem desenvolve uma forma de ouvir e perceber o que Deus está querendo dizer, né, com as pessoas. Ou seja, a questão não é se Deus fala ou não, a questão é se a gente escuta ou não, é isso? Isso. Ou como ouvir, né? Como que a gente vai ouvir? Porque se a gente não ouve de uma forma, às vezes Deus está falando de outra forma. Tipo a Balaão, né? Deus tentou falar com Balaão, ele não viu. Então, Deus falou com a jumenta, a jumenta entendeu e empurrou Balaão, e aí finalmente Balaão entendeu. Então, interessante, Deus estava falando com um profeta rebelde, né? Alguém que estava indo para fazer o mal, mas Deus estava falando com ele, ou seja, Deus fala com todas as pessoas e de várias formas. Deus fala através da Bíblia, dos profetas, também fala através de uma jumenta, de várias formas. E aí a questão é essa, quando a gente aprende a ouvir isso, né? Ter essa capacidade de ouvir. Eu acho que Deus ele não quer ser aquele que dá dicas, né? Ele não quer simplesmente dar respostas específicas para questões muito particulares da nossa vida. Ele quer que a gente crie maturidade para ter um tipo de relação com Ele, a ponto da gente ficar tão sensível à vontade dele que a gente consegue perceber a vontade dele em muitas coisas. Seja na natureza ou na Bíblia, ou seja no conselho de alguém, numa pregação, em filme. Às vezes eu já assisti filmes e a história do filme, alguma coisa no filme, falou assim, nossa, assim, me fez pensar coisas que eu não pensaria se eu não tivesse visto aquele filme, coisas de natureza espiritual. Então, assim, eu acredito que Deus usou aquele filme, aquele conteúdo, para de alguma forma chamar a minha atenção e me fazer ouvir a voz dele, porque ouvir a voz de Deus, isso é uma coisa que o Guilherme colocou, né? Não é você ouvir audivelmente essa voz, sabe? Tive uma visão aqui, entrei em transe, de repente apareceu um anjo e me explicou alguma coisa. Na minha experiência pessoal, né, eu creio que ouvir a voz de Deus significa você ser surpreendido por um pensamento. Porque se algum pensamento seu te surpreendeu, talvez esse pensamento não seja seu de verdade. Senão você não teria se surpreendido com ele. Então, quando você busca alguma orientação sobre algo na sua vida, né, e de repente vem aquilo na sua cabeça, nossa, que é uma ideia que você nunca teve, sabe? Uma visão sobre um assunto que você nunca teve, aquele insight, sabe? Aquele momento eureka. Eu acredito que esses são alguns dos momentos em que Deus fala com a gente, em que Ele dá essas sacadas, assim, quando a gente realmente está concentrado em tentar entender alguma coisa, eu creio que é Deus falando. É por isso que lá em Tiago fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria, porque se você pede a Deus sabedoria, às vezes você vai tomar algumas atitudes com bastante sabedoria, e essa sabedoria quem te deu foi Deus. Então essa sabedoria para você tomar certas decisões, indiretamente, é a forma que Deus utilizou também para você tomar uma decisão. É interessante que esses insights, esse que o Xande falou, insights, palavra difícil, né? Que a gente vai tendo, parece que ele é mais identificado, a gente consegue identificar ele de forma melhor, né? Conforme a gente vai percebendo ele, né? Conforme a gente tem um maior alinhamento com a vontade de Deus, né? Então, acho que quanto mais alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que está revelado de forma nos canais mais explícitos, né? Que é a Bíblia e tudo, que a gente vai colocando em alinhamento com ele, a gente consegue identificar melhor essa voz, esses insights, esses pensamentos na nossa mente. Mas como me alinhar com essa vontade dele? Essa é a questão, né? Porque se eu entendo que quando eu estou mais alinhado com Deus, eu vou ouvir mais claramente essa voz, eu quero me alinhar mais com ele. Mas como eu faço isso? Vocês já devem ter visto o caso de pessoas que falam assim, ora você por mim, porque eu acho que Deus não vai falar comigo, né? Ou algo assim. Mas Deus fala com todos, mas realmente, como o Cleiton falou, tem algumas pessoas que estão com condições de entender um pouco mais, né? A vontade de Deus, estão mais alinhadas com a vontade de Deus. Agora, a pergunta de Cleiton foi isso, como a gente faz para ouvir isso, né?
E a gente tem falado aqui que todas as formas são... Deus fala de todas as formas, muitas. Deus fala, por exemplo, através da natureza. Mas a natureza não é o melhor lugar para poder buscar a resposta de Deus. Deus fala através da Bíblia, sim? Mas Sim. a Bíblia pode não ser o melhor lugar para buscar a resposta de Deus. O que vocês acham que seria o melhor lugar? Que eu acho que o melhor lugar é aquele lugar que tem menos distorção. Porque se eu pego, por exemplo, algum pregador falando, pode ser que aquele pregador esteja falando alguma coisa que seja a ideia dele, não seja realmente Deus falando. Se eu tenho algum insight particular meu, né, que a gente está falando sobre isso, pode ser que seja uma coisa minha. Se eu olho para a natureza, eu estou muitas vezes interpretando a natureza do meu jeito. Então, qual é a fonte que a gente sabe que vem direto de Deus e que fala diretamente aquilo que Deus está querendo que a gente ouça? A gente está fazendo uns enigmas, em vez de falar logo, né? É Jesus, pronto. É Jesus! O discurso de Jesus nos evangelhos é a melhor resposta, né? E nós já fizemos um episódio sobre isso, né? Sobre a Bíblia, toda a Bíblia é a voz de Deus. Então, se você não assistiu, assista, volte alguns episódios, nós falamos sobre isso. Toda a Bíblia é a voz de Deus. Então, lá nós falamos alguma coisa sobre isso. Mas é interessante isso, o fato de buscarmos na fonte. Nós temos uma fonte, nós temos vários meios onde Deus se fala com a gente. Mas então, existe uma fonte mais pura, podemos assim dizer, mais inequívoca, que é as palavras de Jesus nos evangelhos, na sua vida, quando ela esteve na Terra, é isso? Seria a referência, né? Porque, por exemplo, a Bíblia inteira tem um propósito. O objetivo da Bíblia é mostrar a Jesus, né? Esse é o objetivo. E, finalmente, Jesus é o ponto final de tudo, né? É o que dá sentido a todo o discurso bíblico. Então, às vezes, eu pego uma parte da Bíblia que tem a opção de apontar para Jesus, não de dar as soluções finais, e eu quero pegar as respostas para a minha vida nessas partes que não têm o objetivo de dar a solução final, apenas tem o objetivo de apontar para Jesus, né? Por isso, eu não vou errar se qualquer parte da Bíblia eu entender como algo que mostra para Jesus e eu for a Jesus para encontrar as respostas. Ou seja, a gente está entendendo o seguinte aqui, para tentar fechar o argumento, né? A gente está querendo entender como é que a gente faz para ouvir a voz de Deus, tá? Então, o que eu estou entendendo é o seguinte, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus para coisas específicas da nossa vida, para a gente conseguir desenvolver essa percepção para essas coisas muito, muito particulares, né? Se eu vou para tal lugar, se eu faço tal curso, se eu me relaciono com tal pessoa, a gente tem que primeiro buscar ouvir a voz dele naquilo que é mais claro, mais explícito e mais genérico, como, por exemplo, o discurso de Cristo. Então, antes de eu querer que Deus me fale qual é a vontade dele para a minha carreira, por que eu não olho para aquilo que ele já me falou, por exemplo, sobre a forma como eu tenho que tratar o meu próximo? Sobre a forma como eu tenho que me relacionar com as outras pessoas, sendo uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que busca ser mais tolerante. Então, assim, antes de eu querer ouvir a voz de Deus para essas coisas muito pessoais, eu tenho que passar a ouvir a voz dele para aquilo que é genérico, que é expresso de forma mais clara no discurso de Jesus. E isso tem muito a ver com o meu relacionamento com outras pessoas. Às vezes a gente fica procurando resposta, mas deixa de considerar aquilo que ele já deu resposta para a gente, né? Então, exatamente. Às vezes a gente fica procurando respostas, ouvir a voz de Deus para assuntos que não estão explicitamente revelados e deixamos de ouvir a voz de Deus naquilo que está explicitamente revelado. É interessante, só para fechar essa parte, né, que o que já está revelado, que são esses assuntos genéricos, né, que a gente falou, são geralmente coisas relacionadas a outras pessoas, onde o eu eu me dou. E geralmente as coisas específicas são relacionadas a mim. Geralmente é egoísmo, para mim, eu quero saber o meu plano, eu quero que faculdade, que pessoa que eu vou casar, é tudo relacionado ao eu, né? Então, na verdade, o mais importante são os genéricos. O eu, ele sempre tem que vir em segundo plano, de fato, né? Então, é interessante que a gente dá muita importância para meus planos pessoais, e esquecemos o mais importante, o genérico que a gente falou aqui, mas é o que já está revelado, já está ali, está explícito, a gente não está nem cumprindo, talvez, nem 10% do que ele falou. Então, eu acho que a intenção de Deus não é dar essas respostas específicas para a gente, né? Com quem a gente vai se casar, é você que escolhe, não é Deus que vai escolher com quem você vai se casar. Que carro você vai comprar, é você que escolhe. Que profissão você vai seguir, é você que escolhe. Que Deus quer te dar uma mudança de mente.
Quando você tem relacionamento com Cristo, você muda a sua mente. E quando muda a sua mente, naturalmente, todas as escolhas que você fizer estarão alinhadas com a vontade de Deus, porque a sua mente está de acordo com a vontade de Deus. Então, em vez de ficar procurando respostas para tudo que você acha que Deus precisa te dar, procure uma mudança de mente em Jesus. E, naturalmente, depois todas as escolhas serão corretas. Então é isso, acho que já Fechou. deu tempo, né? Então é só fazer o fechamento aí agora. Pode fazer o fechamento aí, o Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o tema Como Ouvir a Voz de Deus. Se você gostou, compartilhe, curta, comente. Se você discorda, também pode comentar. Se você tem uma ideia diferente da nossa, comente aqui abaixo. A gente fica bem ansioso e na expectativa de receber aí o seu comentário também, ok? É isso daí. Até o próximo vídeo. Até a próxima. E se você não ouviu a voz de Deus enquanto a gente falava, esse era o objetivo mesmo. É Jesus, não é a gente. Não. Era você ouvir a gente, não a voz de Deus agora.